se a gente não olhar para a inovação como uma fonte de evolução dos países, das economias, a gente vai tomar decisões erradas, que eu acho que é um pouco do que acontece no Brasil. Você falou do caso dos ETFs, eu acho que a gente foi pioneiro, isso é muito bom. As gestoras aqui ganharam muito conhecimento mesmo sobre o mercado, inclusive elas foram um espelho para o mercado americano lançar os seus ETFs. Mas a hora que a gente vai para a regulação, o que envolve a Receita, o que envolve o Banco Central, eu acho que estão querendo fechar o cerco demais a ponto de tirar a privacidade que o mercado cripto pode te conferir, e a gente não pode confundir privacidade com ilegalidade. Perfeito. Né? Eu não quero que ninguém me veja dentro do banheiro. Eu quero minha privacidade. Não tem nada de ilegal nisso. É diferente de lavar dinheiro. Né? Então, eu acho que tira um pouco desse aspecto. Ele inibe as pessoas de irem para o mercado. E principalmente, até a gente estava comentando também da MP1303, que quase foi aprovada, né? No final do ano passado, se eu não me engano. Que ela, cara, basicamente mataria o mercado de cripto no Brasil, porque ele faria com que as empresas estrangeiras tivessem muito mais alavancagem para oferecer produtos para brasileiros do que as empresas que se regularizaram para estar no Brasil. Então, se a gente não olha para... um ônus regulatório tão grande nas empresas brasileiras que se ia tornar o mercado de fora mais competitivo. É como se eu... Vou dar um exemplo simples. É como se eu virasse para a empresa que opera no Brasil e falasse assim, ó, cara, você vai pagar a licença A, B, C, isso, taxa, imposto, isso aqui. Pronto, ficou impeditivo. Aí ou o produto dela fica mais caro, ou ela tem que fechar a operação. Aí o brasileiro, não é então que magicamente ele foi pro caminho certo. Não, pelo contrário, agora ele buscou as gambiarras. Ele buscou o caminho ilegal, o caminho com menos segurança e tal, e você prejudicou. Felizmente essa MP não passou, né, que era a taxa tudo. Ela ia mudar bastante coisa. E o fato de não ter passado, para mim, não é uma boa notícia, né? Na verdade, é um alerta de que talvez isso volte em algum momento no futuro. Então eu tenho um pouco de receio, sim, com como a regulação no Brasil tem caminhado. Eu acho que a gente tem boas instituições capazes de fazer boas regulações, mas eu acho que, cara, não sei se existem às vezes 2 pesos, 2 medidas com cripto versus outros mercados tão polêmicos quanto, e as coisas parecem que vão fechando o cerco para o mercado não avançar tanto. Eu acho que a gente poderia ser mais modelo para o mundo se a gente tivesse uma legislação um pouco mais permissiva à inovação. E o contexto econômico atual, a gente vive aqui, eu ia tocar num ponto de regulação que pode ter a ver com o que você falou. A gente vive um momento de um problema fiscal no Brasil. Então, o governo ele tem necessidades arrecadatórias. A gente viu recentemente a imposição do aumento do IOF para remessa cambial. No momento que isso aconteceu, ficou caro. No dia seguinte eu falei com o Thales, a gente precisa estudar esses meios de mandar dinheiro para fora com stablecoin. Porque o governo agora deixou... Já era caro porque as empresas cobram caro aqui. Fica esse alerta, eu sempre bato nesse ponto. Seja XP, BTG, Avenue, a gente vai escolher a menos cara para mandar o dinheiro para fora, vai cobrar em média spread de 2%. Mais um IOF de 1,1%. E aí, poxa, uma alternativa via mundo cripto começa a ficar interessante. Só que se o governo aumentou o IOF com necessidade de arrecadar e as pessoas começam a driblar isso via stablecoins, me parece que vai trazer o alvo para as stablecoins e o governo vai procurar taxar isso de alguma maneira. Tanto que tentaram. E aí o ponto, que acho que foi muito do centro da discussão, o Banco Central até incluiu as stablecoins nas operações de câmbio, mas se você lê lá a lei das criptomoedas no Brasil, está escrito que operações com stablecoins não configuram moeda estrangeira. E aí, esse é o ponto, assim, cara, existe o cripto foi feito de uma forma, ela pode trazer benefícios. Se você quiser matar todos os benefícios disso, ninguém vai usar nada. Então assim, você quer mesmo ficar colocando o IOF em tudo que... O cara tá indo viajar para os Estados Unidos, para a Europa. Tipo, você quer que ele pague zilhões a mais de reais, né? Quando você pega a população brasileira, só para você arrecadar, você está tirando também a liberdade do seu contribuinte, do seu cidadão. Então, não é assim, tem que ser fácil para cripto e difícil para todo o resto, né? Não tem colher de chá. Mas você vai cerceando cada vez mais o mercado a ponto das pessoas não conseguirem usar direito. Inclusive essa integração, né, no mercado financeiro tradicional, a gente já tem uma boa aceitação, né? Os ETFs, fundos, inclusive, a gente já tem os diversos... Inclusive, a gente já tem as diversas stablecoins, já são amplamente aceitas como emissão. A gente está tendo esse aumento de emissões, com certeza, aí, com o passar do tempo. Inclusive, nessa temporada de baixa do Bitcoin, o número de stablecoins só vem aumentando. E os real world assets também, né? Que são os ativos do mundo real que estão tokenizando
o sistema financeiro tradicional, né? Então, a gente está vendo que o mercado financeiro viu valor na usabilidade, eficiência, processo, otimizar custos operacionais. Com certeza, já temos essa adoção, né? Por que que a gente vai restringir uma usabilidade específica daquela aplicação para... Cara, você quer ver como isso não é só sobre cripto? Aconteceu 2, 3 semanas atrás. O Trump ameaçou colocar tarifas no Brasil e a culpa era do Pix. Eu lembro disso. E a justificativa dele era, o Pix é tão bom... Que tá trazendo prejuízo para minha Mastercard. Exato, Visa. porque o Pix é uma coisa que não existe nos Estados Unidos. Quando você tá lá nos Estados Unidos fazendo pagamento com cartão, a Master, a Visa, a Amex, elas têm que receber a tarifa do intermediário. O Pix não tem um intermediário, né? É um sistema do Banco Central, mas você vai de pessoa a pessoa e não tem uma taxa. E assim, é simplesmente bom. Acho que ninguém vai reclamar do Pix em termos de eficiência. Aí você fala que não, eu vou te tarifar porque você está usando algo que é melhor do que o que eu tenho, está sendo melhor para o seu cidadão, mas para mim tá ruim. Só que assim, os Estados Unidos não querem ser a capital cripto do mundo? Eles não querem tirar o intermediário também? Então, é uma coisa de, se eu estou fazendo no meu país e me beneficia, ok. Se está no país de outro, isso problema. Altera a balança comercial, aí é um problema. Isso, a gente está falando do Pix, mas transporta isso para cripto. Eu estava vendo, antes da gente entrar aqui, numa matéria do Livecoins, 80% do volume reportado para receita é de stablecoins. E não é necessariamente porque as pessoas estão querendo fazer atividade legal. É simplesmente porque é bom. Porque você enviar $1, $10, $1 milhão ou $1 bilhão leva o mesmo tempo e custa os mesmos centavos. Vai fazer isso pelo sistema tradicional. Então, simplesmente é bom. As pessoas vão usar. E esse volume todo negociado e transacionado em stablecoins, ele só reflete o fato de que as empresas estão tirando intermediários para suas remessas e estão economizando um monte de dinheiro por usar uma infraestrutura nova e melhor.